Uma reportagem especial. A nossa equipe teve acesso com exclusividade a um relatório interno do Pinheiros, o clube mais vitorioso do esporte olímpico brasileiro. Esse relatório revela maus tratos promovidos por técnicos da ginástica, inclusive contra menores de idade. São denúncias de assédio moral e racismo. E apesar da gravidade do documento, até agora ninguém foi punido. Pinheiros é o clube que mais investe em esporte olímpico no Brasil. Em mais de 100 anos de história, foram 12 medalhas conquistadas. Só em 2016, 62 atletas do clube estiveram nos Jogos do Rio de Janeiro. Uma auditoria interna realizada pelo próprio clube durante o ano passado revelou a existência de denúncias de injúrias raciais e de assédio moral contra técnicos da equipe de ginástica artística por parte de alguns atletas. O Esporte Espetacular teve acesso a um relatório feito pela governança do Pinheiros, órgão responsável pela manutenção da ética no clube, que contém o resultado e a análise dessa auditoria. No próprio nome da auditoria, o motivo da perícia: diligenciar atletas, ou seja, socorrer atletas. Foi comprovado por meio das audiências com os atletas da ginástica, inclusive corroborado por atletas das outras categorias, que ocorrem casos frequentes de assédio moral e abuso de poder por parte da equipe técnica. Em particular, os técnicos que trabalham com as crianças menores com idades de 6 a 14 anos. As ocorrências relatadas se deram no período de 2013 até 2019. Ao todo, 16 atletas foram ouvidos. O relatório traz os relatos de abuso moral sofrido pelos atletas, sem citar os nomes para manter o anonimato. Quando estou fora do peso ou não atinjo o desempenho esperado, não há montagem de treino para mim. Nem falam comigo, me ignoram ou fazem piadinhas em público, que me fazem chorar. Não me tratam com dignidade, são grosseiros e me corrigem em público, fico com vergonha. Ou você faz ou você pode ir embora. Tiramos sua bolsa auxílio e você passará fome. Gritos, xingamentos e hostilizações fazem parte do meu treinamento. Existem relatos de injúrias raciais contra um atleta negro de 15 anos. Ele sofre racismo dos atletas maiores porque é negro. Estava chorando no banheiro por causa das piadas quanto à sua cor. A auditoria também identificou assédio moral relativos à atleta Jaqueline Silva. Jaqueline Silva foi ginasta do Pinheiros e morreu em janeiro de 2019, aos 17 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Ela era negra, da zona leste de São Paulo e estava no clube desde pequena. Eles pegam mais no pé do bolsista do que do sócio. Isso é fato. Se você for lá, o sócio machucou um dedinho do pé, ele pode ficar uma semana. Se o bolsista lesionou, não interessa, o estudante tem que estar lá treinando, querendo ele ou não. Um mês antes de morrer, Jaqueline tinha sido demitida da ginástica do Pinheiros. De acordo com os pais, Jaque recebeu a notícia por uma mensagem de celular. Até hoje a gente não assinou nenhuma demissão dela. Nada. Só foi via WhatsApp mesmo. Esses são alguns relatos dos atletas sobre assédio moral que Jaqueline sofreu de acordo com a auditoria. Era ignorada, não a assistiam, não a treinavam, não falavam com ela apenas para chamar atenção ou penalizá-la. Parecia que o objetivo era provocar nela sensações de inutilidade e incompetência. Estava tomando laxantes, inibidores de apetite e vomitava frequentemente. Todos sabiam, inclusive os técnicos. Ela estava doente, com depressão. Qualquer um que a conhecesse perceberia. Bate, com todas as informações bate. É porque ela tinha que bater a meta do peso, né? Então tinha que tomava laxante o tempo todo. Era uma pressão psicológica o tempo todo. Você tá gorda, você tá gorda. Os pais de Jaqueline estão pedindo indenização por danos morais ao Pinheiros. Nós entregamos uma criança de 6 anos na mão deles. Porque você não está dando um brinquedo para eles usar até depois perder a validade e jogou fora. Agora que eu tenho filhas pequenas que treinam ginástica perto da minha casa, se eu colocaria dentro do clube? Não, jamais. Porque eu sei como eles tratam os filhos. E estão lá dentro ainda. E vão continuar, porque ninguém vai tirar.
Na conclusão de todas as apurações da auditoria, ficou caracterizado o assédio moral praticado pelos técnicos Hilton Dichelli, Cristiano Albino, Lourenço Ritchie e ainda em proporções menores, mas mencionados, Felipe Polato e Danilo Bornéia. Hilton, Cristiano e Danilo já defenderam a seleção brasileira. No relatório também está registrada a versão dos treinadores sobre a investigação. Todos os citados ficaram indignados ao saber do teor da auditoria. Admitem gritar durante os treinos para garantir a execução dos movimentos. Confirmaram que as cobranças aos atletas não associados, que é o caso da Jaqueline, são bem mais intensas do que aos atletas associados, mas que o tratamento pessoal é igual para todos. E que jamais indicaram qualquer tipo de remédio ou laxante aos atletas. Eles ainda solicitam auxílio para lidar melhor com os atletas e estabelecer limites para evitar assédio ou injúrias. De acordo com o documento, a diretoria do Pinheiros já sabia das denúncias, pois faz uns 3 anos que estão tentando lidar com a questão entre técnicos e atletas. Em nota, o Pinheiros confirmou que a auditoria foi realizada e disse que o caso da Jaqueline não fez parte do escopo, mas não é o que mostra o relatório. O clube não permitiu entrevista com os citados. Nós também tentamos entrar em contato direto com eles, mas ninguém quis dar entrevistas. A equipe médica do Pinheiros relatou que o caso da Jaqueline abalou a ginástica artística, assim como o caso Ângelo versus Nori. Ângelo Assunção já foi uma das principais promessas da ginástica brasileira, mas está desempregado há quase 10 meses. Em novembro do ano passado, ele foi demitido do Pinheiros, clube que defendeu por 16 anos. Até hoje, Ângelo diz não entender por que teve o seu contrato rompido. Foi muito assim, humilhante, porque você recebe uma demissão e eu fui acompanhado até a porta como marginal. Por que marginal? Marginal, porque eles me acompanharam até a porta, tipo assim, amigão, vai embora. Ângelo também é negro e de família humilde da zona leste de São Paulo e entrou no Pinheiros quando tinha apenas 8 anos. Em 2015, Ângelo foi campeão da prova de salto da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica Artística, mas em pouco tempo a vitória deixou de ser a notícia principal. É branco, estraga, é que Dias depois do título, este vídeo foi publicado na internet. Saquinho de supermercado. É branco. E o de lixo? Preto. Era o Ângelo, vítima de injúrias racistas por parte de 3 companheiros de seleção brasileira. Um deles, Arthur Nori, também atleta do Pinheiros, que 1 ano depois foi medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro e hoje é o atual campeão mundial na barra fixa. Para fazer essa reportagem, a gente entrevistou o Ângelo em 2 momentos diferentes, porque era necessário ouvir e repercutir as versões de todos os lados envolvidos. Quando aquilo tudo foi acontecendo na mesa, para mim, eu senti que eu era inferior. Eu falei, caraca, eu não tenho resposta, não tenho saída. Como essas pessoas próximas de mim, que enfim, de alguma maneira, sabe a minha história, sabe a dificuldade que foi passar por todo esse racismo dentro da modalidade, fazem isso. Fala galera, gostaríamos aqui publicamente de pedir umas sinceras desculpas ao nosso amigo Ângelo. Depois da enorme repercussão do caso, um novo vídeo foi divulgado. Era um momento de brincadeira e vocês entenderam errado. Mas não tem problema, a gente é amigo e sempre tá brincando um com o outro. Eu não queria gravar aquilo. Não foi uma coisa voluntária e fica evidente no vídeo. Mas você perdoou as pessoas? Perdoar as pessoas, não sei te dizer. Não sei te dizer. Porque eu estou resolvido com a situação. Mas perdoar, eu ainda preciso amadurecer mais. Eu não falava, não olhava na cara do Arthur. Foi um momento muito difícil, mas que eu tive que entender que ali é o meu lugar de trabalho, que eu tenho que ser profissional. Você continuar indo ao clube, vendo a pessoa que fez aquela maldade com você, aquele racismo com você, foi muito difícil.
Os responsáveis pelo vídeo foram punidos pela Confederação Brasileira de Ginástica com 30 dias de suspensão. Arthur Nori segue no Pinheiros e admite que a amizade nunca mais foi a mesma. Ficou realmente mexida e o que eu sinto foi ter perdido um grande amigo construído na minha vida da ginástica. Não foi uma brincadeira, foi uma atitude totalmente repugnante, inaceitável, que hoje não pode acontecer mais. A gente tem que, não pode ser conivente com uma situação como essa. Na época, Ângelo e a família decidiram não processar os envolvidos. Eu fiquei quieto por querer continuar exercendo a minha função. Nos 2 anos seguintes ao caso, 2 graves lesões, resultados ruins e depressão. O bom desempenho voltou na última temporada. Tanto que Ângelo foi personagem de uma reportagem do site oficial do Pinheiros em junho do ano passado. Ele ainda participou efetivamente da equipe do clube que conquistou o Campeonato Brasileiro 1 mês depois. Mas justo no momento em que se recuperava na carreira, Ângelo diz que voltou a ouvir injúrias raciais. Quando eu comecei a fazer trança, eu gosto de trança também grande, mas aquilo não atrapalha o meu desempenho. Eu sempre dei resultado para os Pinheiros, eu sempre fui um cara que anualmente sempre estive presente dentro da equipe, mas eu vi discurso que aquilo atrapalhava o meu desempenho. A sua trança? Minha trança atrapalhava o meu desempenho. Você escutou de quem, assim? Na verdade, eu escutei isso dentro do Pinheiros, entendeu? Teve uma situação que eu estava todo de lycra preta e de shorts branco e, eventualmente, uma pessoa disse que eu estava só de bermuda, entendeu? Depois de ser campeão brasileiro, ele decidiu conversar com a diretoria do clube sobre o assunto. Eu fui buscar a direção para que essas coisas, de alguma maneira, ficassem mais normal e que eu pudesse ter um ambiente mais saudável. E, na verdade, eu tive uma outra resposta. No dia 4 de outubro, Ângelo foi suspenso pelo Pinheiros por 30 dias. Você assinou. Por que você assinou e o que você sentiu? Na verdade, eu pensei, eles vieram com um assunto que ia ter uma reconciliação, ia tentar conversar com toda a parte do ginásio, alegaram isso para mim. Eu esperei, eu assinei, porque como eles alegaram isso, eu acreditei no que eles estavam falando. Eu pensei, na verdade, que a gente pudesse conversar, porque eu já tentei levar esse assunto na parte do ginásio, sempre foi tratado como mimimi, o cara do vitimismo. No relatório da governança está anexado um e-mail de Raimundo Blanco, coordenador de ginástica artística, à gerência de esporte do clube. Ele disse que decidiu suspender Ângelo dos treinos porque o atleta não respeitou a hierarquia da equipe ao levar uma ou várias reclamações para a gerência de esportes e que o clima ficou insustentável. Afirma também que o ginasta causava distúrbios ao ambiente. A conclusão do relatório diz que Ângelo estava bastante infeliz e contaminado com ideias distorcidas sobre o que é assédio. No âmbito esportivo, ainda tem potencial de desenvolvimento, porém, segundo os técnicos, não está mais focado no esporte. O relatório da governança sugeriu que houvesse uma reconciliação entre as partes e que Ângelo fosse reintegrado à equipe. Mas a ideia encontrou resistência por parte da comissão técnica, de acordo com esse documento. No primeiro dia, depois do fim da suspensão, o ginasta foi demitido pela diretoria. Na época, faltava pouco mais de um mês para que o contrato dele acabasse. Mesmo assim, o clube optou pela rescisão. Isso comprova que sim, quando você se posiciona, alguma coisa acontece com a pessoa que é vítima da situação. Os técnicos disseram à governança do clube que depois das reclamações não se sentiam mais à vontade em trabalhar com Ângelo, pois temiam ser mal interpretados. Em resposta a esse caso, também por nota, o Pinheiros disse que repudia e se posiciona contra qualquer atitude racista e que todos os relatos recebidos pelo clube são averiguados e documentados. Quanto ao caso citado, não há evidências fáticas que o referido atleta tenha sofrido qualquer ato discriminatório nas dependências do clube ou fora delas. Afirma também que há registros documentais de prática constante de indisciplina e que diversos fatores levaram ao rompimento do contrato, dentre eles calendário desportivo, desempenho técnico e comportamento disciplinar.
A nossa reportagem solicitou esses registros de indisciplina, mas o Pinheiros disse que não iria apresentá-los. Nunca tive má conduta dentro do Pinheiros, não recebi aviso nenhum. Eu procurei e eu fui punido. Então, assim, não tem motivo. Na verdade, explica. Eu quero que explique. Raimundo Blanco não quis dar entrevista. Ângelo e a família ainda não decidiram se vão entrar com um processo contra o clube. Eu quero fazer o que eu sempre me propus a fazer, que é ser ginasta, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, independente se vai ser no Pinheiros ou não. Quero ter paz, tranquilidade para fazer o que eu sei fazer. Eu espero que mude, né? Para os pequenos, os que estão agora, né? Porque trazer ela não vai, né? Mas que fizesse uma grande diferença, eu acho que eu ia ficar muito feliz em nome dela. O modo de se treinar, o modo de se tratar. De tratar, de cuidar o filho do próximo. Apesar das denúncias apuradas pela auditoria, a conclusão do relatório do clube minimiza os relatos dos atletas e diz que ficou evidente que houve movimentos direcionados para arranhar a imagem da modalidade ao relatar somente fatos que trouxessem a ótica negativa. Em nota, o clube afirmou que tomou ações corretivas e que também foram realizadas ações de melhorias em processos e políticas, porém não especificou quais foram essas medidas. Todos os citados nas denúncias da auditoria continuam empregados. Ângelo foi o único integrante da equipe de ginástica, entre atletas, treinadores e gestores, punido pelo Pinheiros. No caso dele, punido com a demissão.